Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer um review de outra lâmina de poda. Normalmente no YouTube o pessoal usa muito uma coisa chamada clickbait, né? Que é para atrair mais visualização. Então eu acho que pela thumb inicial desse vídeo e pelo título, nós podemos dizer que esse aqui é um anti-clickbait, né? Por quê? Porque como está no título, nós vamos falar de outra lâmina de poda que não esta, tá? Essa aqui o pessoal já conhece e tal. E, de novo, esse vídeo é um vídeo que vai interessar muito pouca gente, porque eu vou mostrar uma lâmina muito especializada, tá? E essa outra lâmina de poda é essa aqui, tá? Uma falsificação chinesa de um Cold Steel Tiger Claw, tá? Ué, Cabral, mas é uma falsificação, não é um clone? Não, essa é uma falsificação, porque ela vem com a exata marca Cold Steel, com o trademark da Cold Steel, com o Tiger Claw, inclusive com as garrinhas, as marcas de garra, escrito Tiger Claw, com as marcas, exatamente como no original Cold Steel. Inclusive falando que o aço é o CTS XHP, né? Uma maravilha. Mas lógico que não é. E no site que eu comprei anunciava como 440C. Eu sempre que eu faço uma compra que os correios me entregam, eu gosto de ir na página, assim que possível, na página que eu comprei e declarar que eu recebi a mercadoria. E quando às vezes eu acho interessante fazer um reviewzinho rápido, eu faço. Eu fiz um review ontem, que ela chegou ontem para mim, ainda no consultório, né? Então eu não tive chance de manusear muito e tal. Então eu fiz lá no site do vendedor, tá? Mas para os amigos agora eu vou fazer um review um pouco mais detalhado, mostrando os aspectos dela que no site não tem, e que para mim, para a função que eu quero, que é poda, tá uma maravilha, tá? Então vamos lá. É uma falsificação, tá? Porque tem as marcações do produto original, então isso... Ah, Cabral, isso desqualifica? Para mim não, para mim não faz a menor diferença, porque eu quero ela para uma função e eu já vi, porque eu já testei hoje, fiz um testezinho rápido da minha goiabeira e ela funcionou 100%, né? Vamos lá. Primeira coisa, gente, como é uma falsificação, é óbvio que ela tem problemas, né? Para mim, os problemas não são necessariamente problemas. Um deles é esse gap aqui, tá? Entre a lâmina e a empunhadura. A lâmina não se aninha completamente na empunhadura. Fica um espaço aqui em alguns pontos aqui, é uma parábolazinha, né? Chega até 1 milímetro de espaço que você vê através, tá? A pontinha da lâmina fica aninhada. Porém, eu vou falar primeiro dos problemas, tá? Talvez isso que eu vá citar seja um problema específico deste exemplar, tá? Porque no site do vendedor tinha outros compradores que colocaram lá que estão satisfeitos com a compra, não fizeram nenhuma observação. Quando essa lâmina chegou para mim, ela chegou com blade play, tanto up and down quanto side by side, ou seja, cima e embaixo e lado a lado. Tentei ajustar o pino pivô porque nitidamente, do lado direito especificamente, a tala não estava justa com a barra de torção aqui, tá? Não estava justa. Eu tentei, não consegui, porque é um parafuso Torx 8, só que ele é o sistema de parafuso macho-fêmea, ou seja, você tem um cilindro mais espesso, de maior diâmetro,
com a rosca feminina e um parafuso entrando nele, que é o macho, com a rosca masculina, né? Eu tentei de todas as formas, girava tudo, tentei com 2 chaves Torx, não conseguia gripe, acabei espanando o lado de cá, tá? O lado direito da empunhadura é o lado onde está a parte fêmea do pino pivô. Tive que fazer uma fenda nele e ainda assim não consegui abrir, ou seja, ele estava travado com cola química, trava química. Aqueci com ferro de solda e depois de fazer a fenda que eu consegui soltar. E aí percebi que ele tinha um problema, os famosos ajustes, né? Mesmo limpando as ranhuras do parafuso, tanto na parte fêmea quanto no macho, eu não conseguia que o parafuso fosse até o final do curso para dar o aperto que era necessário para corrigir o problema do jogo da lâmina, né? Eu tinha uma opção que seria fazer um pequeno desgaste na parte do parafuso macho, né? Por que não no fêmea? Não, porque o fêmea ele passa de lado a lado da empunhadura e se aninha do lado de cá. Se eu desgastasse ele, ele não ficaria aninhado no lado de cá e aí prejudicaria muito a função dele como pivô e talvez piorasse o blade play da lâmina. Eu precisei, é lógico, eu não desmontei todo, tá? Porque eu não vi necessidade, tirei só o pino pivô e para corrigir esse problema, o que eu fiz? Por sorte eu tinha um washerzinho aqui eu acho que é aço, muito fininho mesmo. Eu só tive que recortar a dimensão para ele ficar na mesma dimensão da cabeça desse lado do parafuso do macho. Aumentei um pouquinho o diâmetro do furo dele para a parte macho do parafuso entrar, coloquei e parafusei. E aí sim, aí eu consegui o aperto que eu queria, a tala chegou junto à barra de torção e aí esse é o resultado. 0 de blade play na lateral, 0 no cima e embaixo, nada, tá? Pode forçar o tanto que quiser, 0 na lateral, e aí resolveu o meu problema, tá? Deu trabalho, não foi muito simples não, e se eu não tivesse esse washerzinho, eu teria que fabricar um para fazer essa função, ou então fazer aquilo que eu falei, desgastar a parte macho do parafuso, comer um pouquinho dela, para ele poder tracionar mais e apertar. Pois bem, vencida essa fase, vamos... e esse era o principal defeito da lâmina, tá? Tem uns defeitozinhos aqui, por exemplo, a barra de torção aqui, ela não é 100% alinhada aqui na porção final do cabo. Ela sobressai cerca de 0,5 milímetrozinho, nada que incomode, que corte, que fure, que arranhe e tal, mas eu tenho alguns cold steels originais, né? Um American Lawman, um Spartan e um Voyager, onde isso não ocorre, tá? Então é só um detalhezinho técnico. O outro detalhe, as quinas aqui são um pouco vivas, mas é aquilo que eu falo, uma lixinha resolve perfeitamente isso. Então vamos lá aos detalhes construtivos. As talas são em G10 com uma textura bem suave, muito funcional para dar gripe, mas não agride de forma nenhuma, nem a mão, nem a calça, se você quiser usar no bolso da calça. Eu acho, vamos dizer, não digo impraticável para carregar no dia. Se você for para o sítio, normalmente no sítio a gente usa uma calça de sarja ou jeans, algo mais pesado, com um cinto e tal, tudo bem, porque pesa 190 gramas, então é bem pesadinha essa lâminazinha, tá? O clipe tem uma tensão muito boa. O O-ring dela, que eu achei que fosse alumínio e coisa, e eu tinha de cara a intenção de, assim que chegasse, trocar, tirar esse O-ring, porque eu não vejo função nele para mim como lâmina de poda, ou não via, depois eu explico isso,
e botar um G10, qualquer coisa. Mas aí depois, quando eu fui olhar, e é lógico que é isso mesmo, é ele que alinha a mola real, que tensiona a barra de torção aqui. Então eu teria que fazer um furo no G10 e tal. Eu falei, então vou só cortar. Ainda bem que eu não cortei, porque primeiro é aço, não é alumínio, é aço, tá? Tem um diâmetro, eu nem olhei o diâmetro, um diâmetro interno de 2,7 centímetros, né? Então, para colocar o dedo, quem quiser, eu acho, para podar, inclusive, eu acho uma temeridade, porque se resvalar num galho, dar uma torção aqui, eu não usaria para isso. Eu vi uma outra utilidade nele que eu achei muito boa para as minhas podas, principalmente goiabeira. Mas é isso, é aço, ele é fixado, tá? Existe um único parafuso de fixação de tala, que é esse parafuso aqui, tá? Ele é bilateral. Ele fixa também o O-ring dela, na parte do tanque, e os 3 parafusos daqui para mudança de lado do clipe, e os 3 parafusos do clipe também se fixam no tanque do O-ring, tá? Então pode-se considerar estruturais também. Aqui na frente não tem nenhum parafuso estrutural, a não ser o pino pivô, e aqui o pino batente. O pino batente dessa falsificação, perdão, é bem robusto, tá? A parte central dele tem 4 milímetros de diâmetro. A parte aninhada nas talas tem 2,5 milímetros de diâmetro. Então, eu diria que no uso normal, usando a força humana, é quase impossível deformar esse pino batente, tá? Quase impossível. Num batone, coisa talvez. Um outro detalhe. No abrir, dá para perceber que a adaptação do pino pivô não é 100% no furo do tangue da lâmina, não. Ele fica ligeiramente folgado. Talvez fosse um dos motivos que também favoreceu o blade play. Mas depois de ajustado o aperto do parafuso, isso foi corrigido. Mas eu estou acostumado com pinos pivô que entram bem justos na lâmina. Ele tem uma ligeira folgazinha. Esse é outro detalhe construtivo, tá? Então, voltando ao pino batente, eu acho praticamente impossível deformá-lo usando só a força humana contra um galho, uma cana, alguma coisa assim, um talo seco de abóbora, jaca. Me parece uma lâmina muito boa para cortar cacho de banana e penca de banana, tá? Para quem tem sítio, vai entender o que eu estou falando. É por isso que eu falei, esse é um review de uma lâmina que vai interessar muito pouca gente, tá? A tensão da mola, gente, me lembra os Cold Steel. É bem tensa, tá? Só tem um detalhe. Por questão de construção, tanto no formato do tangue da lâmina quanto da indentação da barra de torção, os Cold Steel, quando chegam a 45 graus, mais ou menos, a mola assume e aí ela vem e bate. Essa aqui, nada. Para mim, como uma lâmina de poda, é uma vantagem. Meu dedo nunca vai estar em risco quando eu for fechá-la, porque não existe risco da mola assumir e bater no meu dedo, tá? Eu tenho que trazer manualmente até ela fechar, tá? Para mim, nesse caso dessa lâmina específica, é uma vantagem, tá? Então, nesse detalhe, lembra o Cold Steel, vocês viram pelo barulho do locking, que ela é bem, vamos dizer, afirmativa, tá? Então a mola tem uma tensão boa, só por questão de construção, isso é falha no design da cópia. Não copiaram exatamente os Cold Steel. Ela não tem aquele efeito de mola assumindo a 45 graus, tá? Ela tá fechando aqui porque o meu dedo está empurrando. Pois bem, vamos lá. O que mais que eu posso dizer? O peso é impraticável para carregar direto, tá? São 190 gramas, como eu já falei. A espessura máxima da lâmina,
3,3 milímetros, tá? O aço era anunciado como 440C e eu falei, pode ser, provavelmente pode ser ele. Porém, à noite, quando eu fui desbastar a região do fio, porque quando eu cheguei lá embaixo, eu já tinha percebido no passar a mão, né, gente? Ela é um hollow, não é muito raso, não, mas também não é um hollow acentuado, fica no meio termo, tá? O desbaste principal da lâmina. Mas quando eu fui medir com o paquímetro, o fio dela tinha cerca de 1 milímetro só, né, entre a borda extrema e o ombro, e tinha exatos 0,9 milímetros nesse ombro de fio. Quer dizer, é um absurdo. Isso até para cortar galinho fino ia me dar trabalho, né? Então o que eu fiz? Deitei na pedra, apoiando a região do fio, a região do ombro do desbaste primário, e aí fiz o meu desbaste para zerar, entre aspas, a região do fio, tá? Como vocês podem ver, então tem a linha de desbaste aqui no ombro do desbaste primário e uma linha de desbaste maior, deixa eu mexer aqui para talvez ficar claro com a luz, na região do fio. Mesma coisa do lado de cá. E aí já se percebe que, já dava para perceber no fio, né? Desculpe. Que o grind é ligeiramente assimétrico. Ou seja, o rolo é um pouco mais acentuado de um lado do que do outro. Nenhum problema aí também. Tá? Muitas lâminas, até de fabricantes reputados, tem esse detalhe, esse problema, entre aspas. Para mim não é problema nenhum. E óbvio, para fazer esse desbaste, ela vem com uma mesa aqui em cima, né? Um thumb plate, igual o Cold Steel Sparta e outros canivetes e tal, que é uma mesa quase retangular. Eu removi para fazer esse desbaste e óbvio que eu não vou voltar, porque eu não tenho necessidade dela para abrir. Uma lâmina de poda eu posso perfeitamente abrir com as duas mãos e tal, então não vai voltar para cá, tá? E aí, no afiar, gente, aí logo que eu recebi, como essa lâmina veio sem óleo nenhum de proteção, já deu para perceber que o tom dela não era aquele aço prata que eu estou acostumado com o 440C ou o 8 cromo, o 9 cromo 18 MOV chinês, que ele, nos Guns, ele vem como um aço prata, ele é um brilhante mesmo. Esse aqui tinha aquela tendência ao bronze, né? Mas por isso que no review que eu fiz pro site lá do vendedor, eu coloquei provável 9 cromo 18 MOV. Mas ao afiar essa lâmina, e eu tinha estimado a dureza também em 56 RC, eu tenho que rever isso, porque eu testei ela, no consultório eu estava com um CRKT aqui, que tem 57 de dureza. Ele praticamente não marcou o CRKT, mesmo olhando com a minha lupinha de 20 vezes aqui, que é de 30, fica lá em casa, e marcou bem nítido nele. Então eu falei assim, se o CRKT tem 57, ele deve estar com 56, mas em casa eu fui testar, testei contra um Victorinox e ele deu uma marquinha no Victorinox e marcou bem mais que o Victorinox. Então, na verdade, agora eu estimo que ele tem uma dureza de 55, porque depois também eu testei ele contra a minha Police da Guepard, que tem 54, ele marcou um pouco mais a Police e foi um pouco menos marcado por ela. Então, na verdade, 55 RC. E quando eu fui fazer esse desbaste, né, de alívio, foi bem tranquilinho na pedra. Se fosse um 440C ou 9 cromo 18 MOV, eu esperaria que ele desse uma patinada na pedra, né, por causa dos carbonetos de cromo. E não foi o que aconteceu, foi tranquilinho na pedra. Não tive muito problema para fazer isso. E antes que alguém já me peça, eu já falei isso, gente. Pessoal, faz um vídeo mostrando como é que afia a lâmina curva.
Eu já falei, não tem nada de especial em lâmina curva. A técnica de afiação é exatamente a mesma. Talvez você tenha que fazer por seções, tá? Eu usei minhas pedras de bancada porque eu tenho uma certa experiência na afiação. E aí quando você usa a pedra de bancada, você usa 1/4 ou 1/3 da lateral dela só. Você não usa a pedra toda. Mas isso é quem é mais experiente. Para quem tem menos experiência, eu recomendo fortemente que corte uma pedra carborundo, né? Não vou recomendar que a pessoa corte uma pedra king, uma pedra chapa, uma pedra sei lá o que, para fazer isso. Mas a carborundo, para fazer o desbaixo básico e o fio básico, é tranquilo, é uma pedra baratinha, gente. Corte em 2 ou 3 tiras, tá? E aí use essas tiras para afiar, porque para quem não tem muita experiência, você fazer por seção uma lâmina curva é muito mais fácil. Você não vai comer porções não desejadas da lâmina, tá? Então, para quem tem pouca experiência na afiação, eu recomendo fortemente que, se for afiar, que use pedras carborundo recortadas, no sentido longitudinal. Pode ser na metade da pedra, melhor ainda se conseguir cortar a pedra em 3, tá? Mas metade da pedra carborundo comum já está de bom tamanho para fazer isso. E o fio final, gente, Cabral, dá para fazer em pedra? Dá para fazer em pedra também, tá? Por exemplo, essa Smiths tem uma largura um pouco maior, mas ainda assim daria para fazer usando somente o terço lateral da pedra. Agora, é muito mais fácil, tá? E não vou dizer que dê um fio melhor, mas você consegue mais facilmente um fio como esse aqui, tá? Um fio como esse aqui, fazendo em haste de cerâmica, tá? Esse aqui, o fio final foi feito em haste de cerâmica. Ah, Cabral, mas e se eu não tenho haste de cerâmica? Você vai ter que fazer usando ou a quina da pedra, tá? E aí eu me refiro à quina mesmo, tá? Ou dando para usar 1/4 lateral da pedra. Só que requer muito mais habilidade para fazer isso. Não é para qualquer um, não. Com haste de cerâmica, eu diria que qualquer um consegue fazer um fio numa lâmina curva dessa, tá? Essa daqui, que tem um grau de curvatura ainda maior, tá? É a mesma coisa. O desbaixo primário dela aqui foi feito em pedra de bancada, sem problema nenhum, e normalmente o fio eu termino em haste cerâmica, tá? Normalmente o fio eu termino em haste cerâmica, porque é mais fácil conseguir um fio de qualidade em haste cerâmica, pela área de contato, tá? O que mais nós podemos falar? Sim. Então, de cara, após a afiação, eu tenho quase certeza que o aço usado é ou 8 cromo ou 9 cromo, 13 ou 14 MOV, tanto faz. Do meu ponto de vista, para a função que eu quero para essa lâmina, eu acho ainda melhor, e bem melhor, do que se fosse o 440C ou o 9 cromo 18 MOV. Por quê? Porque é um aço que suporta mais torção antes de fraturar, tá? Então, ele tem um coeficiente elástico, se a gente pode chamar assim, bem maior do que o 440C. E como eu estava falando, gente, de início o fio original tinha 0,9 milímetros no ombro do fio. Após esse desbaste que eu fiz, esse desbaste aqui está com cerca de 5 milímetros entre o ombro dele, que é aqui, tá? O ombro dele, que é aqui, e a borda extrema dele. Pois bem, o paquímetro com 1 milímetro, ou seja, 0,1 milímetro a mais, entra exatamente até o ombro aqui, tá? Só para os amigos terem uma ideia, essa lâmina aqui, que tem
2 milímetros de espessura, de cá tem 3,3 de espessura máxima, o paquímetro a 1 milímetro, ele entra só 3,5 a 4 aqui. Você fala assim, uai, a lâmina com espessura total máxima bem menor, e no entanto o paquímetro entra menos, aí sim, porque esse desbaste aqui é menos agressivo do que esse desbaste que eu fiz aqui, associado ao hollow dessa aqui. Essa aqui é uma espessura integral, só tem o desbaste primário, tá? Então, tecnicamente, essa lâmina aqui é até mais eficiente que a outra para cortar os galhos, tá? Outros detalhes construtivos, a espessura da barra de torção são 3,6 milímetros, mesma espessura do O-ring dela, tá? Tem mais alguma coisa que eu possa falar dessa lâmina? Não, gente, eu acho que é isso. Então, para a função que ela se destina, o que eu comprei essa lâmina, para mim ela tá perfeita, tá? Os amigos que têm sítio, jardim, pomar e tal, que gostam de trabalhar. Ô Cabral, mas uma tesoura de poda não é mais eficiente que uma lâmina dessa para fazer poda? Na maioria dos casos, sim, mas uma tesoura de poda é ainda mais especializada. Ela só faz a poda. E eu acredito que seja bem mais eficiente do que... Acredito não, eu posso dizer que é mais eficiente, inclusive, do que aquela outra lâmina, para cortar galhos mais grossos, galhos de 2, 2,5 centímetros. Galhos finos, essa daqui vai até bem. Ah, Cabral, você falou que viu uma utilidade para esse O-ring? Sim, eu vi uma... Na verdade, duas, né? Se eu quiser, eu posso pendurá-la num galho da planta que estiver sendo podada, ela pode ficar pendurada. E o principal, pelo menos no caso da goiabeira, eu sempre que eu faço a poda de um galho, eu removo as folhas antigas. Então, normalmente, folha antiga, eu tenho que pegar o galho e correr o dedo nela para remover as folhas. Agora, eu faço a poda, passo o O-ring, corro ele no galho, as folhas saem todas. Então, por isso que eu não resolvi cortar o O-ring dela, tá? Ficou com uma função interessante para mim. Mas como eu estava falando, a tesoura de poda, ela é absurdamente especializada somente em poda. Enquanto uma lâmina dessa, você pode colher verdura, você pode limpar canteiro. Ah, Cabral, mas se ela passar na terra, ela não cega? Cega, gente. Como qualquer aço que vocês imaginarem, dependendo da intensidade de quantas vezes você vai passar na terra, alguns aços vão cegar na primeira passagem. Outros vão levar umas 5, 6, 10 passadas, mas vão cegar também. Significa que ela fica ineficiente para limpeza de pomar, de canteiro? Não, continua eficiente, tá? Então, dá perfeitamente para isso. Então, uma lâmina dessa é mais multifunção. Agora, essa lâmina especificamente, não funciona, ela funciona para cascar, tá? Eu já casquei laranja com ela, casquei maçã. Ela funciona relativamente bem se você quiser cascar 1, 2 laranjas, 3 laranjas, mas ela é desconfortável pela largura aqui da empunhadura. Você não consegue uma empunhadura confortável, seus dedos não ficam numa posição confortável para você. Casca muitíssimo bem, porque esse fio em parábola com essa curvatura, ele entra muito bem. Tanto é que eu já providenciei esse aqui é um Rockbill, tá? Clássico, o formato da lâmina, Rockbill. Eu já providenciei, deve chegar mês que vem para mim, o Rockbill tradicional, daqueles tipo pica-fumo, tá? Semelhante ao pica-fumo, com a empunhadura estreitinha, a lâmina começa estreita, aumenta a largura e faz o Rockbill. Então essas são ainda mais funcionais que essa lâmina, porque elas servem para poda, servem para coleta de material, corte de material, capim, fruta, talos e tal, e ainda é excelente para cascar. Ô Cabral, mas esse tipo de lâmina não funciona bem para perfurar. Óbvio que não, tem essa defasagem, mas para cascar uma fruta é uma maravilha,
porque o cabo é mais estreito, então ele acomoda bem na mão, tá? Então eu acho que era isso por enquanto. Só outro detalhe, esses parafusos são torque 6, tá? Era só isso. Comprimento da lâmina, de qualquer ângulo que você tentar medir, do meio para a ponta ela dá, acho que 8,5, não, dá 9, daqui para a ponta ela dá quase 10, e daqui para a ponta ela dá 8,5, então é uma lâmina legal, se você estiver transportando para o sítio, para a fazenda e tal, para a casa de um amigo, é uma lâmina legal em Minas Gerais e em outro estado que tenha restrição. Os amigos sabem que eu jamais encaro esse tipo de lâmina para defesa, nem essa nem qualquer lâmina. Eu tenho a minha filosofia. Eu acho que a partir do momento que você saca uma lâmina dessa ou qualquer outra lâmina, você justifica o outro lado, se tiver armado, ele ter a exclusão de excesso de legítima defesa, porque você puxou uma arma para ele. Então, se ele tiver com um revólver ou uma pistola, ele tem a exclusão de excesso de legítima defesa, te picotar tiro de cima e embaixo, tá? Eu acho uma lâmina ou uma arma extremamente eficaz, como qualquer outra lâmina, ofensiva. Ou seja, se você for um assassino profissional, se você for um militar numa missão infiltrada, que é uma morte silenciosa, tudo bem. Como defesa, igual eu vejo muita gente, não critico quem usa para defesa, eu falo que não serve para mim, porque numa briga de lâmina, os dois lados saem muito machucados. Dificilmente você sai incólume numa briga de lâmina, por mais adestrado que você seja no uso de lâmina, tá? E ainda tem esse problema. E com um detalhe, gente, o pessoal fala muito, mas as carambites que... basicamente, isso aqui seria uma carambite dobrável, tá? São excelentes armas de defesa, usando técnicas tailandesas, acho que é o Silat, se não me engano. Gente, primeiro, a pessoa tem que ser muito bem treinada para fazer isso. E se você for avaliar no mundo inteiro, enfrentamentos com lâminas, eu estou para dizer que, se não a totalidade, ou quase a totalidade, dos embates que resultaram em morte do adversário, não foram cortando, foram com estocadas. Cabral, como é que você sabe disso? É muito simples, basta vocês verem estatísticas de presídio. Presídio só se corta o adversário se você o pega de surpresa, dormindo, de costas e tal. Normalmente nos embates diretos em presídio, quando há a morte de um dos adversários, se dá por múltiplas estocadas, o mais rápido possível, na região do abdômen. Normalmente a pessoa entra em choque rapidamente, perde qualquer capacidade de reação, e a morte é quase garantida, porque é muito difícil reparar cirurgicamente vários danos no abdômen por perfurações que atingem, ainda que de forma superficial, vários órgãos, como intestinos, vísceras, outras que não intestino. Então, isso é só para justificar um pouco o meu ponto de vista, e por que para mim eu jamais portaria uma lâmina com intenção defensiva, tá? Eu porto diariamente uma lâmina para fazer 1000 funções no dia a dia. Cabral, mas numa situação extrema. Gente, numa situação extrema, um lápis é uma arma, uma folha de papel é uma arma. Se você conseguir firmá-la e passar muito rapidamente no pescoço da pessoa, você talvez consiga o corte de uma veiazinha jugular, que é mais superficial. Então, uma revista enrolada vira uma arma. Em caso de necessidade, uma agulha vira uma arma, tá? Então, mas isso é outra coisa e não vamos adentrar esse detalhe agora, tá? Então, é isso, tá? Para aquilo que eu comprei essa lâmina, ela já se mostrou extremamente eficiente, até mais eficiente que a minha boa e velha cornetinha aqui, tadinha. Não vai ser aposentada,
mas a de cá eu acho que vai ver mais uso agora do que a minha cornetinha aqui, tá? E com a vantagem que é um aço inox, né? Não precisa do cuidado maior que eu tenho com a corneta de lavar depois de uso e secar, né? Lógico, vai ser lavada e seca após o uso, mas não é extremamente necessário. Então, como eu falei, uma lâmina para uso em pomar, jardinagem, sítio, funciona muito bem para poda. Para as outras funções, que é cascar fruta, picar uma fruta, um tubérculo, alguma coisa assim, uma verdura, a versão menor, com cabo mais estreito, desses canivetes ditos tradicionais, naquele review que eu fiz de um cimo, eu mostrei um catálogo. Então esses Rockbill são um design muito antigo, inclusive muito usado por marinheiros para cortar corda, é outra função excelente. E com detalhe, desculpem, quem gosta de caça, se você vai fazer, por exemplo, uma abertura dorsal do animal para fazer, usar por exemplo, o método gutless, ou seja, sem mexer nas vísceras, esse formato Rockbill é excelente para você entrar no couro, e mesmo para fazer a abertura ventral do couro, na abertura tradicional, para você fazer o zip primário, ou seja, cortar de perna até perna, de quarto traseiro até quarto dianteiro, né, quarto traseiro, quarto dianteiro, ou linha ventral, é muito eficiente e com alto grau de segurança para as vísceras. Uma vez que você entra, você consegue levar, ou você consegue puxar, tá? Ou você consegue levar sem muito risco para as vísceras. Então, para fazer o corte inicial do couro, é muito bom. É só um uso acessório, tá? Lógico que eu não recomendaria uma lâmina dessa, seria uma lâminazinha menor, dessas tipo mais tradicionais, né? Porque ela vai ter só esse uso inicial, abertura inicial. Depois você vem com a sua faca de caça, sua faca esquina, e faz o resto de remoção da pele do animal, tanto na abertura tradicional quanto na abertura pelas costas. Então é só um detalhe a mais. Como eu disse, é um vídeo que vai interessar muito pouco dos amigos, então a gente já espera bastante dislike, não tem problema nenhum, as pessoas não gostarem desse tipo de lâmina. Não é que eu não gosto, eu tinha uma, né? Tenho uma lá, agora são duas e talvez até o mês que vem serão 3. Mas como eu disse, é uma lâmina especializada, mas que faz muito bem o serviço a que se destina, tá? E no caso de alguém que queira comprar essa falsificação, e eu não posso garantir, porque o pessoal sabe, na China, o que não falta por exemplo, falsificação da falsificação. Então ninguém garante que tenha um só produtor dessa falsificação. O vendedor pode ter em estoque esse tipo de falsificação, mas feito por mais de um falsificador, vamos dizer assim, né? Porque quando é clone, que não vem com marcação do fabricante original, normalmente você tem um fabricante só daquilo e tal, e que normalmente é um fabricante que faz o OEM do fabricante original. E aí ele produz de dia as lâminas para a marca alemã, francesa, americana, seja lá o que for, e durante a noite ele faz os clonezinhos que ele vende no mercado paralelo, tá? Então esse review era só mesmo para mostrar a funcionalidade da lâmina para aquilo que eu comprei, que me interessa, que é poda, tá? E para caso alguém esteja interessado, é só entrar em contato comigo que eu informo o link onde eu comprei, tá? Não garanto que vai ser a mesma lâmina, porque, como eu já disse, é uma falsificação, não é um clone, nem é uma lâmina inspirada, é claramente uma falsificação. Então eu não posso garantir que seja o mesmo fabricante com essa mesma qualidade. A qualidade geral, tirando o problema do pino pivô, eu achei boa. Para o que me interessa, que é poda,
A dureza anunciada está de 56 a 58. Tá um pouco abaixo, mas nós já vimos que até fabricantes de muito nome tem dado uma polêmica danada, porque tem entregado lâminas abaixo da dureza que eles anunciam, abaixo do espectro, inclusive. Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Um abraço a todos.